Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Criciúma, nesta noite, deixa a sua sede para, em sessão especial, celebrar os 40 anos do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, Associação Pestalozzi de Criciúma. Esta solenidade é uma proposição da vereadora Gorete Mendes Correia Boaroli, aprovada por unanimidade pelos parlamentares criciumenses. Para darmos início a esta solenidade, convidamos para que tome assento à mesa de honra o vice-presidente do Poder Legislativo Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Valdeci Bittencourt, o Amaral, seguido da vereadora proponente desta sessão, excelentíssima senhora Gorete Mendes Correia Boaroli. Senhoras e senhores, o vice-presidente da Câmara Municipal de Criciúma recebe agora seus pares de vereadores. Temos aqui também algumas justificativas de ausência. O vereador Ademir Honorato, Antônio Manuel, doutor Luiz Fontana, doutor Luiz Manuel Neto, Nicola Martins e o presidente da casa também justifica sua ausência. Vamos receber então os nossos vereadores presentes. Daniel Bonifácio, Daniel Cipriano, Neri Xavier e Marcos Machado. Procedendo à composição da mesa, o vice-presidente Amaral Bittencourt convida o prefeito municipal Wagner Espíndola, acompanhada da primeira-dama Gisele Bolan. Convidamos também para compor a mesa a deputada federal Giovânia de Sá. Convido a cofundadora e ex-presidente do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, Maria Inês Conte Vitor. Convido também o presidente do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, Wilson Paganini Belletini. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, o vice-presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Amaral Bittencourt, fará a abertura oficial desta solenidade. Boa noite a todos. Declaro aberto a presente sessão especial em homenagem aos 40 anos do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, Associação Pestalozzi de Criciúma. A partir deste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro, seguido do hino do município de Criciúma.
Muito bem, senhoras e senhores, já ocupa o seu lugar de destaque o vereador Obadias Benones. Lembramos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela internet, nos canais oficiais do Poder Legislativo no YouTube, o qual pode ser acessado através do endereço www.youtube.com/Câmara Criciúma. Destacamos e agradecemos ainda as ilustres presenças das seguintes autoridades: secretário de Saúde do município de Criciúma, David Freitas; José Otávio Feltrin, representando a reitora Luciane Sereta, pró-reitor de Administração e Finanças; Roseli De Luca Pizzolo, ex-vereadora; Maria Goretti, representando o vereador Márcio Darós da Luz; Patrícia Bonfante, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Criciúma; Moacir Ataíde Cláudio, representante do Lions Clube de Criciúma; Jefferson Assunção,
diretor do PROCON, Ronaldo Benedetti, ex-deputado federal, Beto, vice-presidente do bairro Mina Brasil, Gisele Bolan, nossa primeira-dama aqui, Valdecir Trombim, presidente do bairro Pedro Zanivan, Roberto Braz Souza, representante do Mercado Giasse, e Rubinalva Ferreira, presidente da Fundação Municipal de Esportes. A todos uma salva de palmas. Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Criciúma tem como missão não apenas legislar, mas reconhecer e valorizar quem faz a diferença na vida das pessoas. Hoje, prestamos uma homenagem que toca o coração da nossa cidade. O Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas é mais do que uma instituição. É um símbolo de amor, dedicação e esperança. Reconhecer o trabalho do Instituto é reconhecer os valores que constroem uma Criciúma mais humana, mais solidária e mais justa. Convidamos a todos a assistirem agora a um vídeo que traduz esse espírito tão especial. Imagine olhar ao seu redor e não se sentir compreendido e reconhecido. Mas e se você tivesse a oportunidade de mudar esse cenário? Eu acho que na minha opinião foi tudo. Que estudar na escola menor, eu consegui acompanhar os outros colegas e até quinta série. Quando eu aí a escola me chamou meus pais e me pediu para mim colocar no Freitas. Assim como o Roberto, o Instituto Dionísio Freitas já transformou a vida de centenas de jovens e adultos através de sua educação especial, direcionada e acolhedora em Criciúma. A instituição é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em 19 de abril de 1985, tendo como missão oportunizar a pessoa com deficiência intelectual o pleno exercício da cidadania e sua inclusão social. A gente trabalha várias habilidades, com artesanatos. Eles adquiriam as habilidades nas mãos, com tapete amarradinho, fuxico. Ele surgiu a partir de um grupo de professores e técnicos que ligado à assistência social, que viram que dentro das escolas, dentro da própria PAI, tinha umas pessoas que tinham deficiência intelectual, mas que tinham potencial para ir para o mercado de trabalho. Né? E isso é que motivou, né, esse grupo de pessoas a fundar esse instituto. A nossa missão geral mesmo é atender, gratuitamente essas pessoas com deficiência intelectual, de letra moderada, na faixa etária de 16 a 35 anos, proporcionando a eles o desenvolvimento de habilidades e competências e que permitam o seu acesso ao mercado de trabalho. Amor, e por quê? Porque aquela escola é importante para mim. E por que essa é tão importante para ti? O que tu faz aqui que torna ela importante? Assistir, escrever, conversa com os amigos, professores. Fazer parte do Dionísio Freitas como colaborador significa fazer a sua parte, pensar fora da caixa e se tornar um ser melhor. E como aluno, é entender que todos pertencem ao mesmo mundo e são capazes de tudo o que almejam. Feito por cada um que escolhe todos os dias estar aqui. Para o bem maior. Para cada um que merece uma oportunidade. Senhoras e senhores, foi durante a implantação do processo da democratização da educação, com o objetivo de eliminar as barreiras e desigualdades do sistema educacional, garantindo a todos a oportunidade de aprender e se desenvolver de acordo com as suas condições. Nos encontros de estudo e discussão do sistema educacional na região carbonífera, ficou evidenciado a necessidade de se criar um espaço
para acolher pessoas com deficiência, conceituação de acordo com a ata de fundação e posse da primeira diretoria. Deficientes mentais leves e moderados, deficientes sensoriais, surdos e cegos, e deficientes físicos, a partir dos 14 anos. Constatada a necessidade de atender a pessoa com deficiência, um grupo de senhoras da sociedade local, sob a coordenação regional da Educação Especial da Terceira UCRE, foi iniciado um trabalho com o objetivo de criar uma escola que viesse a atender jovens e adultos de acordo com as suas necessidades especiais. Muitos foram os desafios nesse período, porém, em 19 de abril de 1985, aconteceu a reunião de fundação, eleição e posse da primeira diretoria. Na oportunidade, foi sugerido e aprovado o nome da instituição Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, Associação Pestalozzi de Criciúma, sendo também apresentado o anteprojeto do Estatuto Social da entidade, que depois de passar pela vistoria técnica da Fundação Catarinense de Educação Especial e pela análise jurídica, foi aprovado. Hoje, a instituição continua com a mesma nomenclatura, sendo uma instituição beneficente de assistência social, de proteção especial de média complexidade, de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Tendo como missão oportunizar a jovens e adultos na faixa etária de 14 a 35 anos com deficiência intelectual o pleno exercício da cidadania e a sua inclusão no mercado de trabalho. E, por objetivo geral, atender gratuitamente pessoas com deficiência intelectual de leve a moderada ou múltipla na faixa etária de 14 a 35 anos e proporcionando o desenvolvimento de habilidades e competências que permitam seu acesso ao mercado de trabalho. Atualmente, o Instituto funciona em sede própria, na rua Lúcia Milioli, número 211, no bairro Santa Bárbara, em Criciúma. A instituição conta com ex-alunos que atuam em diversas empresas da região carbonífera, como supermercados Bistec, Giasse, Angelone, Moniari, Lisandra, Combo Atacadista e Forte Atacadista. Empresas de confecção, Ufuei e Easy, na Raibel, Bombas e Motores, JD Alimentos, Plasson, Canguru Embalagens e Setap. Além disso, possui o apoio do Clube de Mães, formado por mães e voluntárias da região, denominado Construindo Ponto a Ponto, que contribui na arrecadação de recursos financeiros para a instituição. Senhoras e senhores, vamos então agora aos pronunciamentos. A gente vai fazer uma pequena quebra de protocolo. A nossa querida deputada tem um compromisso já em seguida, então vou convidá-la para que fale primeiro. Meu boa noite. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite da nossa vereadora e proponente dessa sessão solene, vereadora Goretti. E eu fiz questão, Goretti, de vir aqui, até porque acompanhei muito de perto, em alguns momentos, como secretária de Assistência Social e Habitação em Criciúma, hoje ocupado pela nossa querida amiga Dude, e também como secretária de Saúde, que fui, hoje ocupado pelo David, nosso secretário. Eu acompanhei de perto, dona Marinês, o trabalho desempenhado pelo Instituto Educacional Dionísio Freitas. E eu quero, com muito privilégio, com muita gratidão ao que vocês fazem pela nossa cidade, agradecer. Mas quero cumprimentar a Câmara de Vereadores, porque a vereadora Goretti propôs a sessão, mas foi aprovado por todos os vereadores, alguns que aqui estão, outros que não puderam
participar, mas ao presidente dessa sessão, Amaral Bittencourt, o homem que mais sorri. É um privilégio, Amaral, poder presidir uma sessão como essa, aqui representando o nosso presidente da Câmara, o Márcio Darós, mas cumprimentar também o nosso amigo prefeito, Wagner Espíndola, mais conhecido, todo mundo chama de Vaguinho, né? A nossa primeira-dama, Gisele, em nome dela, todas as mulheres aqui presentes, porque não é fácil o prefeito participar de todas as sessões solenes e todas as agendas na cidade. Mas a gente sabe da importância, prefeito Vaguinho. Nós temos agora a abertura da festa lá em Forquilinha. Eu disse, gente, eu posso chegar atrasada lá, mas eu tenho que estar ali nessa sessão solene. Dona Marinês, você foi uma das fundadoras e tem uma história linda ali dentro do Dilmício Freitas. E só quem conhece de perto a história, e hoje aqui, o Wilson, com esse comando, Wilson, e sabemos da sua dedicação, da sua sensibilidade com a causa, e nós vimos através dos depoimentos aqui, dos alunos, isso é inclusão de verdade numa cidade, gente. Isso é tratar a todos iguais, mesmo que tendo suas deficiências, mas desempenhando e desenvolvendo habilidades que muitos de nós às vezes não temos. E isso tudo é proporcionado por um instituto que, com sua sensibilidade à causa, se coloca à disposição, junto com uma diretoria, com professores, com educadores. É a união de todos que faz a coisa acontecer. E nós sabemos, né, prefeito, que não tem como o município estar responsável por todas as áreas, mas graças a estas instituições, como o Dilmício Freitas, que é um braço do governo, que atende, que tem esse olhar e que traz isso para a nossa cidade. Então é momento sim de agradecer. Está aqui o ex-deputado Ronaldo Benedetti, que tive o prazer de ser seu colega e hoje pude abraçar a sua mãe, que está aqui, né, presente, dizendo: Dilmício Freitas faz um trabalho espetacular na nossa cidade. Então, a nossa palavra hoje é obrigada, muito obrigada, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, e muitas vezes, vereadores nobres, com pouco recurso. Dependendo de um custeio, né, prefeito? Porque também não é fácil, né, atender a todas as instituições, seja de idoso, da pessoa com deficiência. Às vezes não consegue alcançar todos com os recursos que o município tem. Depende de emendas de parlamentares, depende dos voluntários. Foi citado aqui para o nosso querido cerimonialista, que disse: tem empresas parceiras, graças às empresas parceiras, que têm a responsabilidade social para com essas instituições, senão elas não sobreviveriam, vivendo com doações, com recursos que a cidade proporciona, e empresas, às vezes, né, dona Marinês, de fora da cidade. Então, eu vim aqui para dizer muito obrigada. Como mulher, como alguém que defende, lá na Câmara Federal, na comissão da pessoa com deficiência, as nossas instituições sérias, que trabalham com afinco, com comprometimento, à causa da pessoa com deficiência. E eu vim aqui, meu querido presidente, me somar nessa luta e dizer que estou à disposição. Assim como trabalhei como secretária de assistência de saúde, de vereadora por pouco tempo, né? 2 anos, mas dando continuidade lá no Congresso, eu quero aqui humildemente dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, dentro das minhas condições, ajudá-los, trazer recursos, trabalhar leis que realmente aconteçam na ponta, se concretizem, porque tem leis e mais leis nesse país, mas nem todas realmente são efetivadas e concretizadas. Mas eu vim aqui me colocar à disposição, mas principalmente parabenizá-las. E a nossa palavra para finalizar: muito obrigada. Que Deus possa sempre abençoar, guardar, fortalecer e, com certeza, dar muita saúde, seu Valmir, para que vocês continuem firmes com esse trabalho, que seja 40 anos e mais 40, e que as próximas gerações, as futuras gerações da nossa cidade de Criciúma possam dar continuidade, atendendo principalmente
E aqui a minha saudação especial a esses que aqui estão na frente. Muito obrigada. Que Deus abençoe, saúde e força. O nosso muito obrigado à deputada Giovânia de Sá pelas palavras, que segue já em seguidinha para o seu próximo compromisso. Ouviremos neste momento o presidente do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, senhor Wilson Paganini Belletini. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o excelentíssimo vereador Amaral Bittencourt, né, hoje representando o presidente. Saudar a deputada Giovânia de Sá e já agradecer por estar conosco e espero que continue nos ajudando, né. Saudar o prefeito Wagner Espíndola, né, que já nos ajudou quando secretário, com muito carinho, sempre nos atendem, tá? Atendem ao Instituto Dionísio Freitas. Gostaria de saudar a Gorete Mendes Boaroli por propor essa sessão, né? Para dar essa oportunidade para nós de estar aqui mostrando um pouco do que o Dionísio Freitas faz. Sei que muitos que estão aqui já conhecem, mas sempre é bom a gente relembrar e mostrar. E saudando a Gorete, eu saudo todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de saudar a dona Maria Inês, que também está completando 40 anos, junto com o Instituto. É uma das fundadoras, tá? Então ela também está fazendo aniversário de voluntariado aqui no nosso Instituto, tá? E saudando ela, saudar todos os fundadores, pessoas que já fizeram parte da diretoria e que contribuem com o Instituto. Gostaria de saudar a nossa diretora pedagógica, a Juliana Bialeski, e saudando ela também saudar todos os técnicos, professores e funcionários do Instituto. Cumprimentar em especial aos nossos usuários, como são chamados nossos alunos, seus pais, familiares, responsáveis, amigos e colaboradores do Instituto. Então, sintam-se todos saudados e agradecidos por estarem aqui. Nós estamos agradecidos por vocês estarem aqui. Presidente, todos do Instituto estão muito felizes e agradecidos por esta oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas. Seus usuários estão gratos por saber que esse trabalho também é reconhecido por parte da sociedade cristiumense. A filosofia é de que o indivíduo, portador de necessidades especiais, é capaz de adquirir um repertório de comportamento que lhe é ensinado, desde que sejam proporcionadas condições favoráveis a esta aquisição e que haja também a participação e colaboração dos órgãos competentes e principalmente da família e sociedade. Como já foi falado, hoje o Instituto conta com uma sede própria, que fica ali na Santa Bárbara, no bairro Santa Bárbara, desde 92. Contamos com convênios da Fundação Catarinense de Educação Especial, da Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Social, que cobrem o custo com professores e parte dos custos com técnicos e funcionários. O complemento desse custo é feito com a ajuda de colaboradores, pais, pessoas físicas e jurídicas, grupo de mães construindo ponto a ponto, pedágios, rifas, venda de recicláveis e alguns projetos que a gente consegue aprovar, como no FIA e outras entidades que nos dão oportunidade. Gostaríamos de agradecer aos empresários que acolhem os usuários nas suas empresas, aos pais e alunos por confiar no nosso trabalho,
aos colaboradores e doadores que nos auxiliam na manutenção, aos órgãos governamentais, à Federação Catarinense de Educação Especial, aos deputados que às vezes nos contemplam com emendas parlamentares, à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal que, através de políticas públicas, contribui para que possamos oferecer um serviço gratuito aos usuários e suas famílias. Presidente, como é importante aquele recurso que a gente recebe no final do ano. A dona Maria Inês está aqui, né? E sempre que tem que fechar o caixa de final de ano, aparece uma verbazinha da sobra aqui da Câmara de Vereadores, que salva não só nós, mas salva muitas instituições, né? São valores pequenos, mas que ajudam muito, tá? Então eu espero que continue, a Câmara continue, junto com o prefeito, com essas doações. Nos últimos anos, tem se trabalhado bastante para melhorar a infraestrutura e dar mais acessibilidade e segurança aos usuários e à equipe de trabalho. Ainda estamos na batalha para reformar as salas de aula, colocando-as dentro das normas técnicas, e também para criar um espaço coberto no pátio, onde possa se desenvolver várias atividades, como educação física, comemorações e recreações. A nossa sede, ela foi comprada uma casa, era uma casa de moradia, fizeram as salas de aula, depois conseguiram comprar mais uma casa, fizeram um refeitório. Então hoje nós estamos com um projeto de realmente unificar isso, tá? E criar condições de acessibilidade melhores, condições que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez melhor com os nossos usuários. Por isso, a deputada saiu, mas com certeza ela vai receber nossas reivindicações. Ser voluntário no Instituto de Mício Freitas é muito gratificante, porque pode-se ver o resultado do trabalho ali desenvolvido na alegria dos usuários e no momento que são encaminhados para algumas empresas. Ver eles se desenvolverem algum trabalho é apaixonante e realizador. Vocês não sabem como é gratificante, eu que tenho um filho que também estudou ali, ver a alegria que ele chega em casa do trabalho. Tá? Para quem trabalhou bastante como eu, né, trabalhei um tempo na iniciativa privada, eu acho que nunca tive esse prazer de trabalhar. E assim é com todos os nossos usuários que são encaminhados no mercado de trabalho. Quando eles voltam ao Instituto fazer visitas, né, eles sempre voltam, eles são muito gratos e muito felizes por aquilo que eles podem produzir. Por fim, agradecer a todos que nesses 40 anos colaboraram e o vem colaborando para que esse sonho, que foi sonhado lá 40 anos atrás, continue a se realizar. Gostaríamos também de convidar quem ainda não conhece o nosso Instituto, que venha conhecer. E se seu coração for tocado, possa ser um voluntário ou um colaborador, assim como é toda a nossa diretoria. Agradecer a Deus por nos permitir ajudar essas pessoas que necessitam de nossa atenção e nossa dedicação. Mais uma vez, agradecer à vereadora Goretti pela proposição dessa sessão e toda a Câmara pela aprovação para a realização da mesma. Muito obrigado a todos. Ouviremos neste momento a cofundadora e ex-presidente do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, senhora Maria Inês Conte Vitor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse dia que nós estamos comemorando os 40 anos da instituição, que lá
por volta de 1984, quando acontecia aqui na cidade, na região, no estado todo, proposto pela Secretaria Estadual de Educação, nós começávamos um processo de democratização da educação. E nós, eu era funcionária na época, trabalhava na regional, e nós ficamos com tudo que foi discutido naquele processo de democratização, sentimos a necessidade de criar algo, de inovar. É por isso que eu estou aqui. Ao vereador Amaral, quero cumprimentá-lo por estar presidindo essa sessão. A vereadora Gorete, quero cumprimentá-la, né? Os agradecimentos já foram feitos. Ao prefeito Vaguinho e a Gorete, a Gisele, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco hoje, tá? Saudando o nosso prefeito Wagner Espíndola, eu quero saudar a todos os vereadores, quero nomear a secretária Dude, porque ela nos ligamos muito, né? Nosso trabalho social. Obrigada pela presença. Quero, saudando o Wilson, o nosso presidente, eu quero saudar a todos os funcionários, aos ex-funcionários que estão aqui também presentes, aos pais, aos alunos, porque eles fazem a vida da nossa instituição. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada também pela presença do Clube de Mães. Obrigada pelos meus amigos que estão aqui presentes. Eu quero até agradecer a presença de um amigo muito grande meu, que é secretário de administração da Prefeitura de São João do Sul. Mas ele veio aqui só para prestigiar essa sessão, essa homenagem, né? Muito obrigada. Então, eu iniciei, eu quis contar um pouquinho e dar uma introdução. Então, aí, um grupo de senhoras aqui da cidade ficou muito preocupado, eles se preocuparam com aquilo que estava saindo nesse processo de democratização. Sim, quem não alcança e quem não consegue, o que faz? Para onde que a gente manda? Não tínhamos lugar, né? Porque de pai eles não eram alunos, eles são capazes, tá? Eles são capazes, mas nós não tínhamos ainda essa questão de entender essa inclusão, não tínhamos mesmo, eu confesso. E lá, por volta de abril, do começo do ano de 1985, nós chegamos a um consenso, tá? De realmente criar algo na cidade que pudesse acolher a todas essas pessoas que não têm condição de seguir. Por quê? Porque a lei maior diz que todos têm direito à educação. Então, criamos uma comissão. Inicialmente, trabalhamos até que chegamos na fundação do Instituto de Educação Especial de Eumício Freitas. E não tínhamos bem certeza de como seria o pedagógico, porque a gente não tinha um currículo, não tinha uma escola para nos servir de modelo, não tínhamos ainda. Então, foi criado, a primeira diretoria, saiu o estatuto, depois de passar por uma série de... foi aprovado e nós não tínhamos aí, a nossa primeira presidente, acho que vou citar o nome dela, a dona Ivone Castelar de Farias, ela montou e ela nos motivou muito. Nós éramos, eu era funcionária, mas a maioria não era funcionária.
E o que aconteceu? Nós não tínhamos lugar para funcionar a sede. Onde seria? Não tínhamos. Aí procuramos um lugar, procuramos outro, tá? Até que nós fomos conversar com a dona Carmela, esposa do seu João Zanetti, e ela, então, conversou com o marido e cederam um imóvel que eles tinham na Avenida Getúlio Vargas, bem em frente do Correio. Aí nós fomos conversar com ela, eu e mais uma da diretoria. E ela prometeu que ia convencer o marido de ceder a casa para nós. E cedeu. Fizemos um contrato por 6 meses. E depois fomos ficando um pouquinho mais, até que completou quase 2 anos. Só que nesse período, nós não colocamos o nome da instituição. Ficamos sem nome. Usamos o imóvel, mas não colocamos o nome, porque o nome era de um empresário, mas o imóvel era de outro. Então, não ia ficar muito bem. E assim nós fizemos. Depois passamos para outros imóveis, né? Mas com um trabalho dedicado das fundadoras e demais, as que foram sucedendo, e trabalhávamos em festa de etnias, trabalhava em quermesse, fazíamos pedágios, vendíamos grampinho, fazíamos muitas coisas. Conseguimos um dinheiro para comprar essa casa que o Wilson já falou, né? Depois nós fizemos mais outras coisas também, e como nós temos o nosso protetor, que nos ajuda, que sempre está conosco, nós ganhamos de um casal da cidade uma caixa daquela raspadinha do Criciúma. E dentro desta caixa estava a raspadinha sorteada, que era um carro. Tá? Não deu outra. Vendemos, botamos o carro numa rifa. Saímos por aí vendendo rifa, íamos nas prefeituras aqui do Sul, porque nós tínhamos aluno de Cocal, de Morro da Fumaça, de Siderópolis, de toda a região. Botamos o carro na rifa, conseguimos o dinheiro, tá? E aí nós ampliamos a sede, fizemos o 2º piso, e assim por diante. Isso são coisas, eu estou contando história, tá? Mas é a história de quem viveu desde 1985 até os dias de hoje, ligado à instituição. É isso aí. E hoje eu venho aqui, então, agradecer, né? Hoje o Wilson até 2022, na eleição, eu era presidente, o Wilson era o vice-presidente, mas nós havíamos combinado, né, de que ele ficaria na presidência, porque eu ia pedir realmente para sair da instituição, né, sair da presidência, porque a gente sai do instituto, mas o instituto fica dentro da gente, tá? Então, muito obrigada. Hoje eu queria assim, dizer para vocês da alegria que a gente sente quando cada um dos nossos alunos, né, vai para o serviço. É como se a gente tivesse ganho assim na loteria, tá? E quando vocês veem aquilo ali que viram no telão, naquele vídeo, e eu vejo assim, ó, o Roberto falando. O Roberto hoje ele fecha o mercado Bistec, ele que encerra, tá? Esse menino, ele hoje, um moço, né? Ele dá treinamento para o pessoal que vem trabalhar na frente dos caixas. E ele diz assim, ele fala isso para a gente, mas eu não dou treinamento só para quem é especial, eu dou treinamento para todos. Que bom, né? Que bom ouvir isso, tá? Quando eles ficam lá dentro da instituição,
fazendo um trabalho, fazendo um fuxiquinho, uma coisa, qualquer trabalho que eles fazem lá dentro, não é o produto final, não é aquilo que importa, mas é o que ele está ganhando. Porque nós trabalhamos, né, no saber, saber ser, saber fazer e saber ser. Tá? Então, no saber, o conhecimento que ele tem capacidade de atingir. O saber fazer são as habilidades que ele vai adquirindo. Quando ele tem que cortar um papel, ele está ganhando, assim, ó, o conhecimento, habilidade de espaço. Então, são essas coisas, às vezes, não é o que ele faz, não é o artesanato que importa, mas é aquilo a habilidade que ele está adquirindo. Tá? E o saber ser é o comportamento dele, é a forma dele ser, as atitudes que ele precisa, tá? É a entrada dele, a autoestima, porque muitas vezes ele vem de casa sem autoestima lá embaixo, porque a própria família o trata muitas vezes ser uma pessoa que não tem condições. Tá? Porque o teu irmão faz isso, é isso aí. Então, a gente tem que valorizar. Ele tem que realmente se realizar. Tá? Então, eu acho muito, muito feliz para a família. Muitas vezes ele diz até para a gente que nós acreditamos. Tá? Nós acreditamos. Viu? E aqui hoje nós temos, né, o Adilson, que trabalha, né, Adilson? É isso aí. Então, e os outros que estão se preparando para o mercado de trabalho. Não importa. Vocês viram uma menina ali falando, ela ficou 15 anos na escola. Só depois de 15 anos, ela foi levada para o mercado de trabalho. Tá? E nisso aí, como o Wilson já falou, a gente agradece também a todas aquelas pessoas que nos ajudam, que colaboram conosco. Eu agradeço muito a Prefeitura Municipal, tá? pela ajuda, porque nós realmente, o nosso trabalho é gratuito. Se nós não trabalhássemos dessa forma, nós nem verba poderíamos receber. Não é, Vaguinho? É isso aí, tá? Muito obrigada para vocês, eu fico muito feliz, tá? Eu estou aqui, eu não trouxe nem papel para falar, porque eu quero contar para vocês aquilo, os desafios, gente, os desafios que nós passamos, tá? Para conseguir, muitas vezes, no final do ano, para pagar o 13º daquele pessoal, daqueles funcionários, e às vezes, sabe, aqueles 5 mil que vinha, como ajuda, né? Então, é isso aí, eu queria contar muita coisa para vocês, os nossos desafios, daquilo que nós passamos na instituição, mas vencemos, estamos aí. E o Wilson, sabe, nós ficamos 1 ano, eu, presidente, juntos, né, e ele vice-presidente. Eu posso dizer para vocês que foi o melhor ano de trabalho, porque eu sou mais da linha pedagógica, da linha social, e o Wilson veio como engenheiro, tá? Homem de negócio, então, mas muito me ajudou. E eu tenho que agradecer o Wilson pelo aquele ano que nós trabalhamos juntos, realmente, tá? Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui, que tiraram parte de umas horas da agenda de vocês para estarem aqui conosco. Muito obrigada, gente. São 40 anos e muita história para ser contada, né? Nosso muito obrigado à cofundadora e ex-presidente do Instituto de Educação Especial Dionísio Freitas, a senhora Maria Inês Conte Vitor. Ouviremos agora o prefeito municipal de Criciúma, Wagner Espíndola. Obrigado, Aguinaldo. Eu quero renovar meus cumprimentos a todas as senhoras, os senhores presentes aqui também, mas estender
desde já o cumprimento, Amaral, e ao fazê-lo, cumprimentando, representando aqui hoje nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Márcio, também cumprimentar a proponente dessa linda iniciativa da homenagem, a vereadora Goretti. Nós cumprimentar aqui, citá-los, né, o vereador Neri Xavier, o vereador Marquinhos Machado, os Daniels, Daniel Formentin, Daniel Cipriano, vereador Obadias também. Cumprimentar aquela com quem divido lençóis, a minha esposa, a Gisele. Quero cumprimentar também aqui o Vilso, né, que tem, assim como eu, a honrosa missão de fazer sucessão daqueles que a seu tempo desenvolveram, cada um, né, na sua capacidade também, o prefeito Salvaro, a cidade de Criciúma, e a dona Maria Inês, o Instituto Dionísio Freitas. Parabéns, Vilso, o Instituto está em boas mãos e com boa cabeça. Quero iniciar a minha fala, dona Maria Inês e Vilso, dizendo que o Instituto Dionísio Freitas, ele pratica, meu amigo deputado Ronaldo Benedetti, que nos dá a honra da sua presença também, a tríplice hélice do que eu chamo de transformação inovadora, que era acolher, desenvolver e transformar. O acolher significa que cada usuário, hoje do Instituto, ao ser acolhido, também a sua família está sendo acolhida. E ao ser acolhida, a família tem segurança, porque é a certeza de que naquele momento o seu filho começou a desenvolver-se. E este desenvolvimento psíquico, motor, cognitivo, intelectual, ele propicia que a vida de vocês começa a transformar-se. E a transformação plena, ela se dá quando, ao serem inseridos ao mercado de trabalho ou à sociedade, como pessoas capazes, neste momento vocês conseguiram realizar a maior de todas as transformações sociais que um ser humano pode ter: enxergar o outro sem discriminação. Ouvi aqui atentamente, dona Marinês, que há 40 anos atrás, abnegadas educadoras e assistentes sociais tiveram a sensibilidade e o despertar para assistir aqueles que as políticas públicas não assistiam. E nos dias de hoje, nós temos realidades, dona Marinês, que são muito parecidas. Quando o poder público, minha secretária Dude, que está aqui, secretário de Saúde, o David, que nos honra também com a sua presença, nossa presidente da FME, a Rubinalva, quando nós olhamos para dentro da nossa rede de educação e lá enxergamos 1.200 crianças que têm algum tipo de transtorno, TEA, transtorno do espectro autista, níveis 1, 2 e 3, são quase 700 crianças. Os outros transtornos somados e deficiências, chegamos a 1.200. Crianças que também são capazes, se estimuladas a seu tempo de forma correta. E aí, quando nós chegamos nos nossos primeiros 100 dias de governo, eu tive a graça de Deus de poder anunciar aquele que, se nosso mandato terminasse amanhã, para mim já seria o maior de todos os ganhos. Nós conseguimos, com as nossas economias, adquirir, onde antes funcionava o Alvorada Clube, nós conseguimos comprar aquele terreno para fazermos ali o maior centro de atendimento multiprofissional para crianças com autismo. Não só para as crianças, mas para os pais também, atípicos. E vocês aqui sabem do que eu estou dizendo. Sabe, para que também o poder público estenda a mão neste momento, que é um momento muito delicado, quando o pai recebe o laudo da criança, sabe, e ele fica meio que sem chão. Então é nesse momento que as instituições fazem sentido na nossa vida. De nada adianta você estar à frente de uma instituição se não for para ajudar o próximo. É sobre isso que eu estou falando. E o poder público precisa enxergar isso. E nós entregaremos, se Deus assim quiser, no próximo ano, o maior centro de atendimento multiprofissional para crianças e pais do estado de Santa Catarina. Escrevam isso. Por fim, encerro as minhas palavras, Vilso, desejando muitos outros 40 anos de existência ainda e colocando o governo à disposição, sempre que precisarem,
de um parceiro do poder público, seja na interlocução, na busca de emendas, seja nos repasses que são importantes e necessários. Contem com a Prefeitura de Criciúma, com Vaguinho Salésio Lima e toda a nossa equipe. Muito obrigado. O nosso muito obrigado ao prefeito Vaguinho. Ouviremos neste momento a vereadora proponente Gorete Mendes Correia Boaroli. Boa noite a todos vocês. Que bom vê-los vocês aqui nesta noite. Queria cumprimentar aqui, eu já falei para ela, mas eu vou dizer para vocês também que quando eu crescer eu quero ser igual a Dona Maria Inês Conte. Ela já sabe. Presidente Amaral Bittencourt, querido prefeito Wagner Espíndola, primeira-dama Gisele Bolan e o seu Wilson, que é o presidente da instituição, obrigada por estarem aqui. Aos meus caros amigos vereadores, Neri Xavier, Marco Machado, Daniel Formentin e Obadias Benones. Os outros não puderam estar aqui presentes. E também gostaria de agradecer aos secretários, o David da Saúde, estou vendo a Rubinalva, a Dude Sônigo, né? E gostaria também aqui, primeira-dama, agradecer imensamente à instituição AFASC, que cedeu este local para nós fazermos esse evento. Muito obrigada mesmo. Esta é uma noite muito especial. É uma noite de honrar e prestar uma justa homenagem a uma instituição que há 40 anos transforma as vidas em nossa cidade. A Instituição de Educação Dionísio Freitas. Tudo começou em 1985, como a dona Marinês contou, né? Quando um grupo de mulheres da comunidade, junto com educadores, perceberam a necessidade de criar espaço e acolher e ensinar jovens e adultos com deficiência, especialmente a partir dos 14 anos. E foi assim, passo a passo, que a instituição cresceu e passou a oferecer o atendimento gratuito, com foco na habilitação e na reabilitação de pessoas com deficiência intelectual leve, moderada ou múltipla, sempre com o objetivo de promover a autonomia, a cidadania e a inclusão no mercado de trabalho. Além disso, o Instituto conta com o apoio das mães voluntárias, que foram o Clube de Mães, construído ponto a ponto, que ajuda a manter este projeto com tanto amor e dedicação. E é por tudo isso que estamos aqui nesta noite, para reconhecer e agradecer, porque o Instituto Dionísio Freitas é um exemplo de inclusão, dignidade e respeito ao ser humano. Que esta homenagem inspire ainda mais apoiadores e cuidado com quem mais precisa. Parabéns a toda a equipe, aos alunos, aos profissionais, aos pais, por toda essa trajetória tão bonita e necessária. E meus queridos vereadores, quando a dona Marinês falou ali aquele dinheirinho de final de ano, eu já vou fazer um pedido para ela. Posso, dona Maria Inês? Posso pedir? Todo final de ano, a Câmara de Vereadores tem uma sobra. E já começou com o prefeito Salvário, eu tenho certeza que o prefeito Vaguinho, até a gente ficou sabendo que ele está querendo aumentar um pouquinho, a gente ficou muito contente. Que vai aumentar. Então, essa sobra, cada vereador pode destinar para uma instituição. Então, eu vou fazer aqui o pedido, né? Se vocês tocarem o coração de vocês nesta noite, lembrem do Instituto Dionísio Freitas, que faz esse trabalho de excelência, que merece o nosso reconhecimento. E, como disse o prefeito, às vezes o município não chega em alguns lugares, e essas instituições que fazem a diferença na nossa cidade. E 40 anos não são 4 dias e nem 4 anos, são 40 anos. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a vocês que estiverem aqui, a nossa gratidão àqueles que vieram conosco homenagear esta instituição. Muito obrigada.
Ouviremos neste momento o vice-presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Amaral Bittencourt. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a mesa de autoridade, ao nosso prefeito e a sua esposa, Wagner Espíndola, Gisele Bolan, ao Wilson, a nossa proponente deste aniversário, a excelentíssima vereadora Gorete Boaroli, a nossa querida Maria Inês. Saudar também aqui nossos colegas pares, Neri Xavier, Marcos Machado, Daniel Formentin, Daniel Cipriano e também Obadias Benoni. Eu estava em casa, do lado da minha cama tinha uma Bíblia. Eu fui dar uma lida na minha Bíblia. E estava marcado lá no livro de Isaías 55:8, que dizia assim: os pensamentos do homem não é os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus não é os pensamentos do homem. Em 2024, o nosso partido, a nossa equipe, estava todo num trabalho para que o nosso prefeito fosse Arleu da Silveira. Mas na cadenetinha de Deus, ele já tinha o prefeito, que era Wagner Espíndola. Hoje, nesse aniversário, quem deveria estar aqui era o nosso presidente Márcio Darós. Mas na cadenetinha de Deus, ele me deu o privilégio de estar aqui presidindo esse aniversário. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande honra e emoção que participo dessa sessão especial em homenagem aos 40 anos do Instituto de Educação Especial de Eumício Freitas, Associação Pestrolase de Criciúma. Hoje, não celebramos apenas uma trajetória institucional, celebramos o compromisso, o amor e a dedicação que transformarão vidas ao longo de outras décadas. O Instituto de Eumício Freitas é um verdadeiro símbolo de inclusão, respeito e dignidade. Um espaço que acolhe, que forma, que acredita, um espaço onde sonhos são cultivados e capacidades de valorização. Ao longo desses 40 anos foram inúmeros os desafios enfrentados, e todos eles, Maria Inês, superados. Com coragem, união, Wilson, com propósito e com muito amor. Oportunizar pessoas com deficiência a ler o pleno exercício da cidadania e a inclusão no mercado de trabalho. Esse é o verdadeiro sentido da missão do Instituto. Quero parabenizar a todos que fizeram e fazem parte dessa história, os fundadores, como a senhora Maria Inês, os profissionais, os voluntários, parceiros, famílias e principalmente aos alunos. E ex-alunos que são a razão maior de tudo isso. O prefeito Wagner Espíndola vai aumentar a nossa verba ali, prefeito, para 20 mil, para que nós, vereadores, possamos contribuir com essa instituição. Declaro encerrado a presente sessão especial em homenagem aos 40 anos do Instituto Educacional Especial de Eumício Freitas, Associação Pestrolase de Criciúma. Boa noite.